andar, correr, pedalar, pular, saltar, dançar, praticar algum esporte ou simplesmente respirar. Não importa o tipo de movimento humano, seja ele simples ou complexo, cíclico ou acíclico, todos eles dependem de uma única coisa: energia. Porém, o funcionamento energético dependerá de duas características muito importantes e que não podem ser observadas em separado: a intensidade e a duração. E quem determina isso é a bioenergética. Então, puxe uma cadeira, coloque o seu fone de ouvido, abra sua mente e seu coração, que o papo de hoje é sobre sistemas energéticos. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui hoje num espaço aberto para começar uma sequência de vídeos especial. Nós fizemos uma enquete lá no canal perguntando quais vídeos vocês gostariam que fossem abordados aqui. E o vencedor foi sistema muscular. Então nós já fizemos uma sequência de vídeos sobre sistema muscular. Se você ainda não assistiu, clica no card que está aparecendo aqui em cima. Agora nós vamos começar uma nova sequência, por isso nós vamos fazer essa sequência em um espaço aberto. Essa sequência de vídeos nós falaremos sobre um assunto muito especial, um assunto muito pedido pelas pessoas. Nós falaremos sobre bioenergética. E se você está chegando no canal pela primeira vez, seja bem-vindo. Aproveita e se inscreva no nosso canal. Basta você clicar no botão que está aparecendo aqui e logo depois você vai ali e ativa o sininho. Assim, todas as vezes que nós lançarmos um vídeo novo, você vai ser avisado. Nós temos também as nossas redes sociais. Fique ligado, porque através delas nós postamos conteúdos novos, nós avisamos sobre novos vídeos. Então, siga a gente também lá nas nossas redes sociais. A energia composta nos alimentos não fica disponível diretamente para que o corpo possa utilizá-lo. Ao contrário, primeiro ela precisa se converter em uma molécula altamente energética chamada de adenosina trifosfato. Você já deve ter ouvido falar o ATP. Através das moléculas de ATP, que são moléculas altamente energéticas, é que o corpo vai utilizá-la para prover energia para todo o trabalho biológico. Mas o ATP em si, apesar de ser uma molécula altamente energética, ele em si é apenas um potencial energético. É preciso que nós quebremos o ATP, ou seja, é preciso que nós liberemos os íons de fosfato que estão presentes no ATP para que, a partir disso, a energia possa ser gerada. Como esse processo acontece no meio líquido, através da água, nós vamos chamá-lo então de hidrólise. A quebra do ATP pode ser chamada também de hidrólise do ATP. O termo hidro vem de água e o termo ise vem de quebra. Então, quebra do ATP, hidrólise do ATP. Um outro aspecto agora importante que você entenda é que as concentrações de ATP estão armazenadas em dois lugares específicos dentro da célula muscular. Nós chamamos esses lugares de citosol ou citoplasma e mitocôndrias. Então nós temos uma determinada quantidade de ATP no citosol e uma determinada quantidade de ATP estará lá na mitocôndria. Todas as reações que irão acontecer no citosol ou no citoplasma, nós vamos chamar de reações anaeróbias. Já as reações que acontecem dentro da mitocôndria, nós vamos chamar de reações aeróbias. Então essas reações, o termo anaeróbio ou aeróbio, faz menção à participação do oxigênio. Se eu tenho uma reação que acontece no citosol, significa que eu não terei a participação do oxigênio, por isso o termo para essa reação são reações anaeróbias. Agora,
Se eu estou dentro da mitocôndria, eu terei a participação do oxigênio, as reações serão mediadas com o oxigênio, então serão reações aeróbias. Então, de uma forma muito resumida, no citosol, reações anaeróbias. Ocorreu na mitocôndria, reações aeróbias. Agora que você já entendeu resumidamente o que são reações aeróbias e anaeróbias, nós vamos falar disso de uma forma mais específica em vídeos posteriores. É preciso você entender que a energia proveniente da hidrólise do ATP tem por função primordial fornecer energia para o trabalho biológico, ou seja, fornecer energia para que eu tenha um funcionamento celular, para que as reações dentro das células possam acontecer. Agora, esse trabalho biológico, ele vai depender do tipo de esforço que você está fazendo. Cada esforço que você faz, como os esforços que nós mencionamos no início desse vídeo, eles possuem duas características principais. A intensidade do esforço que você faz, ou seja, o quão difícil é fazer aquele esforço, e o tempo que você faz esse esforço nessa intensidade, ou seja, a duração do esforço. Então, quando você pensar em trabalho biológico, quando você pensar em fornecimento energético no corpo humano, é preciso que você entenda que duas coisas precisam ser levadas em consideração: a intensidade e a duração. E agora, nós vamos fazer um casamento entre essas duas variáveis. A intensidade e a duração serão casadas. Você nunca poderá observar apenas a intensidade, como nunca poderá observar apenas a duração. Você tem que observar esses dois parâmetros simultaneamente. É um casamento, como pipoca e guaraná, tico e teco, como uma dupla sertaneja. Analise as duas. Em quanto tempo o indivíduo faz aquele esforço em uma determinada intensidade? Ou qual é a intensidade de esforço que ele está fazendo por um determinado período de tempo? Observe no gráfico que vai aparecer na sua tela, que vai ficar mais fácil a compreensão. Nesse primeiro gráfico, observamos dois eixos. No eixo vertical, temos a intensidade. Já no eixo horizontal, temos a duração. Podemos ver que diversos sistemas procuram atender às demandas biológicas das células independente da característica do esforço, ou seja, a característica do esforço vai determinar o tipo de sistema energético atuante. Já no outro gráfico, vemos que o eixo vertical apresenta a energia potencial relativa em cada sistema. Observando os dois gráficos, podemos ver os três sistemas energéticos. O sistema ATP-CP, para esforços de altíssima intensidade que durem pouquíssimos segundos. Vejam que à medida que o tempo de execução aumenta, a quantidade de ATP estocado não é suficiente para manter a intensidade elevada. Alguns autores relatam um tempo em torno de, no máximo, 10 segundos. Já o sistema glicolítico, que agora provê ATP a partir da glicose e do glicogênio, consegue atender a esforços com uma duração maior, podendo chegar a alguns poucos minutos. À medida que o tempo passa, a capacidade de atender às demandas do trabalho biológico cai, fazendo com que a intensidade também diminua. Esses dois sistemas são considerados sistemas anaeróbios, pois ocorrem no citosol e não precisam da participação do oxigênio nas reações. Já quando você faz um esforço de moderada a baixa intensidade e ele dura muito tempo, a principal fonte de ATP será proveniente do sistema oxidativo, através da utilização de macronutrientes como os carboidratos e os lipídios. Vejam que esses macronutrientes atenderão às necessidades do trabalho biológico por ATP,
Essas reações ocorrerão na mitocôndria e terão a participação do oxigênio. Por isso, são chamadas de reações aeróbias. Os sistemas glicolítico e oxidativo receberão um vídeo à parte posteriormente. Esse é o primeiro vídeo falando sobre o sistema ATP-CP. E como você já viu na animação do gráfico, é um sistema que vai oferecer energia em atividade de altíssima intensidade, com um tempo de duração muito curto, extremamente curto. Alguns autores relatam algo em torno de até 10 segundos. Então, quando você faz uma intensidade altíssima, próxima ali a 100%, de 90% para cima, e o tempo de duração gira em torno de até 10 segundos, nós estaremos utilizando o sistema ATP-CP, o sistema da fosfocreatina. Exemplos de atividades que utilizam esse sistema são chutes, socos, golpes, saltos, movimentos explosivos de uma forma em geral, movimentos que acontecem com alta intensidade num espaço de tempo muito curto. Para atender esforços com tais demandas, nós temos 3 vias que irão fornecer energia. A primeira é a hidrólise da molécula de ATP. Essa hidrólise significa separar os íons de fosfato da adenosina. E quem faz a primeira separação da molécula de ATP é uma enzima chamada de ATPase. A ATPase vai separar o último íon de fosfato do restante do composto. Isso significa que, ao ser hidrolisado, o ATP vai doar um fosfato, e vamos chamá-lo agora de fosfato inorgânico, e o que sobrará é uma molécula de ADP, adenosina difosfato, ou seja, uma adenosina e apenas 2 moléculas de fosfato. Observe a equação que vai aparecer na sua tela para ilustrar melhor esse processo que eu acabei de falar. A energia livre liberada será em torno de 30 kJ por hidrólise do ATP. Mas para que nós tenhamos uma continuidade da liberação de energia a partir do ATP, devido à sua quantidade no citosol ser uma quantidade muito limitada, nós precisamos ressintetizar esse ATP, ou seja, juntar novamente as moléculas de ADP ao fosfato inorgânico que agora foi liberado. E isso também é um trabalho biológico, logo, isso também demanda por energia. Precisamos então de uma outra fonte que possa nutrir a célula de energia para que essa energia possa ser utilizada para a ressíntese do ATP. É aí que vai entrar a segunda via de liberação energética no sistema anaeróbio. Então, a segunda via de liberação energética para esforços de altíssima intensidade será agora a hidrólise da fosfatocreatina. Ou seja, nós temos uma quantidade de 5 a 6 vezes maior dentro da célula muscular de fosfatocreatina ou fosfocreatina. Alguns autores chamam de creatina fosfato. Nós temos então uma quantidade de 5 a 6 vezes maior dessa molécula do que da própria molécula de ATP. Então, alguns autores relatam também que a hidrólise da fosfocreatina vai liberar energia em torno de 41 kJ. Agora, para que ocorra a hidrólise da fosfocreatina, essa reação também é mediada por enzimas. Nesse caso, nós teremos a enzima creatina quinase. Alguns relatam também que ela pode ser chamada de creatina sinase ou apenas CK. É importante então lembrarmos que esses dois processos, a hidrólise do ATP e a hidrólise da fosfocreatina, vão acontecer no citosol, por isso são reações anaeróbias. Só que o ATP consegue ser ressintetizado a partir da energia da hidrólise da fosfocreatina. Porém, nós temos um problema, que é exatamente agora a fosfocreatina que foi hidrolisada, ou seja,
a molécula de creatina foi separada da molécula de fosfato. E essas duas moléculas precisam também ser ressintetizadas. Daí, nós precisamos de energia para esse trabalho biológico. Por isso, nós dizemos que toda reação anaeróbia vai depender da recuperação aeróbia. Ou seja, quando você faz um esforço físico de altíssima intensidade no sistema ATP-CP, a recuperação completa desse sistema vai depender da energia do sistema aeróbio, porque a energia que vai prover a ressíntese da fosfocreatina vai ser através da hidrólise de um ATP que estará dentro da mitocôndria. E se eu estou falando agora de reações que dependem e que estão dentro da mitocôndria, são reações aeróbias. Então, esforços anaeróbios são recuperados em atividades aeróbias ou em estado aeróbio. Olha esse esquema que eu preparei para que você possa entendê-lo melhor. Em esforços de altíssima intensidade, a energia será liberada a partir da hidrólise do ATP. Então, o resultado dessa hidrólise será a formação de ADP mais fosfato inorgânico e energia, que já foi mencionado. Agora, observe que eu tenho energia, porém tenho também um problema, já que essa energia é formada a partir da hidrólise do ATP, ou seja, da sua quebra. Uma vez quebrado, eu teria uma capacidade muito menor de gerar mais energia, agora a partir da hidrólise do ADP. A melhor alternativa seria juntar novamente o ADP a um fosfato inorgânico, mas isso também é um trabalho biológico, precisando de energia para que ocorra. É aí que entra a fosfocreatina. Como já vimos, ela será agora hidrolisada, ou seja, quebrado pela CK, liberando energia. Como resultado da quebra, teremos agora a fosfato separado da creatina. Esse fosfato se juntará ao ADP, formando novamente o ATP, ficando a creatina livre no citosol. Isso significa que a hidrólise da fosfato-creatina vai proporcionar energia mais ATP mais creatina livre. Pronto! Resolvemos o problema do ATP. Ele agora está ressintetizado. Porém, eu agora tenho um outro problema. Você saberia me dizer que problema a ressíntese do ATP agora gerou na célula muscular? Quem respondeu diminuição dos estoques de fosfocreatina, acertou. É aí que entra o metabolismo aeróbio. Se liga, o ATP produzido dentro da mitocôndria pelos sistemas oxidativos será transportado para o espaço intramembranas da mitocôndria pela enzima adenina nucleotídeo translocase. Em troca, entrará uma molécula de ADP. Mas da onde vem esse ADP? Calma, você já vai entender. A creatina, que agora está livre no citosol, vai ativar a enzima creatina quinase mitocondrial, que está presente no espaço intramembranas da mitocôndria. Teremos então nesse espaço a presença de ATP, creatina e da enzima. A enzima vai então pegar o fosfato do ATP e doará para a creatina, tendo como resultado a formação de um ADP e agora uma fosfocreatina novamente. Essa fosfocreatina criada sairá para o citosol através do canal Voltage Dependent Anneal Channels. Em troca, entrará a creatina livre novamente. A fosfocreatina, agora no citosol, sofrerá a ação da enzima creatina quinase, tendo como resultado novamente energia, ATP e creatina. E estamos prontos para começar o ciclo novamente. Por fim, temos a terceira via em esforços de altíssima intensidade, e ela envolve a enzima adenilato
quinase. Essa enzima vai gerar um ATP e um AMP a partir de duas moléculas de ADP, ou seja, quando ela atua, ela vai hidrolisar os ADPs, com isso um fosfato será doado para o ADP, convertendo ele agora em ATP, e o que sobrará será o AMP. Pronto! Acabamos de explicar as 3 vias energéticas que vão acontecer no sistema de altíssima intensidade. Recapitulando, a hidrólise do ATP, a hidrólise da fosfocreatina, os processos de ressíntese do ATP e da fosfocreatina e os processos que vão acontecer mediados pela enzima adenilato quinase. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, isso é muito importante para que eu possa produzir novos vídeos, novos conteúdos como esse aqui. Aproveita, compartilha esse vídeo com a sua rede de amigos, isso é muito importante para a divulgação do canal. Se você chegou até aqui, deixa aí no final do vídeo, nos comentários, sistema ATP-CP, assim eu vou saber que você veio até o final. Mas antes de terminar esse vídeo, eu vou te fazer uma pergunta. E aí? Entendeu? Se você não entendeu, se você ficou com alguma dúvida, não tem problema. Deixe nos comentários a sua dúvida que eu terei imenso prazer de responder. Beleza? Nos vemos num próximo vídeo. Um abraço!